Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast. Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. Televisão, né, cara? Eu acho que desde que eu comecei, eu acho que eu brincava, né, de fazer televisão, brincava de filmar. E quando eu tinha 15 anos, o meu pai ganhou numa rifa uma câmera Super 8 e me deu de presente. Com 15 anos. Aí eu pegava meus amiguinhos e fazia filme de terror. Já dirigia. Cara, tá no meu sangue, né? E uma coisa que eu acho que você não sabe é que meu pai participou de um filme. Sério? Quando ele era jovem. Ele tinha... acho que foi a primeira versão daquele Assalto ao Trem Pagador. E ele era um dos bandidos. Aí, quando o cara falou assim, olha, você tem que pular da altura, não sei de onde, naquele trem em movimento, ele falou assim, não, tô fora, foi embora. Nossa, o Chico foi embora. E desistiu da vida artística. Esperto. Por isso que durou até 80 e poucos anos. Senão ele tinha ido aí. Mas olha, hoje nós estamos com um especialista em televisão, inspiração para muita gente aqui. Com certeza, com certeza. Então, vamos falar sobre ele? Vamos falar sobre ele. Hoje ele tem uma carreira extensa. Hoje... Ele é apresentador de TV há mais de 2 décadas. Já passou pelos mais conceituados veículos de comunicação, de cobertura nacional e internacional, né? E regional, claro. Né? Sempre atuando na comunicação e no entretenimento. É um networker nato. Foi idealizador da revista Bianchini e outras publicações, né, de sucesso também, como o Anuário da Arquitetura e Decorações. E, atualmente, faz sucesso com o seu próprio podcast, que é o Ruivo Podcast, que fala sobre espiritualidade, sobre qualidade de vida, né? E atua também, é claro, no setor imobiliário, que nem você, né, de alto luxo sempre, e em uma empresa de marketing. Estamos aqui com o showman Alex Ruivo. Que delícia! Cara, que prazer ter você aqui, Alex. Oi, gente, eu conheço vocês da televisão só, né? Acho que eu vi uma vez o Xuca, acho que lá na TVR, acho que foi, né, Xuca? Você tinha um programa na TVR, não tinha? Não. Chegaram a ter lá? Onde que eu vi você? Você acha que mais próximo é você. E ele eu vi de longe só. E eu nunca tinha conhecido vocês pessoalmente, porque legal, né? É meio esquisito conhecer gente de televisão, não é? Mas é meio esquisito, não é? Você idealiza uma coisa, né? Você olha uma coisa e tal. Eu vou falar uma coisa que eu acho que você não lembra disso. Eu quase fui seu funcionário. Você tá de brincadeira. Que eu me lembro que o quiz estava começando, meio no comecinho, aí você precisava de um editor de imagem, eu fui lá, fiz uma entrevista. É mesmo? Com você e com um rapaz que trabalhava lá, fiz um teste, né, me deram uns vídeos para editar, falei assim, editar matéria, porra, é o que eu fazia na TV Globo, isso aí eu tirava de letra, né? Aí eu fiz e foi legal, mas aí quando a gente estava com o quiz começando, de repente o Gustavo começou... Né, fez uma jogada de marketing lá e a gente acabou levando o quiz para TV Sorocaba e aí você acabou dançando. Eu não sabia dessa história, não. Tanta gente que passa pela vida da gente, né? Com certeza. Bom, primeiro é um prazerzaço estar aqui, né? Agradeço a Deus primeiro por essa oportunidade. É muito bom, a gente não está acostumado a ser entrevistado. Então, cara, daqui a pouco eu já estou entrevistando vocês no seu próprio podcast, né? Isso então é tem que se policiar, A gente tem uma coceira para falar, né? Exato. Mas a gente tem que ouvir, né? O segredo da vida é ouvir. Né? Então a gente vai agora com o podcast até que a gente ouve mais, a gente fala menos, né? E deixa a pessoa falar mais. Então é um aprendizado. Aqui na televisão a gente sempre tem que estar conduzindo, as pessoas parecem que ficam mais inibidas. Exato. E aí você tem que se esforçar mais para que não fique um assunto monossilábico, né? Isso. E, enfim, a televisão é apaixonante mesmo, mas volto a repetir, é muito estranho você ver as pessoas que só vê na tela e daqui a pouco tá vendo a pessoa pessoalmente, né? Mas você acha mais bonito pessoalmente do que na tela? Eu acho bonito mesma de coisa? qualquer jeito. Tem gente que fala assim, nossa, tá mais bonito pessoalmente, né? Ainda mais as senhoras, né? Porque a televisão ficou para jovens senhoras agora, né? Exatamente. E aí eles ficam conversando com a gente e eles falam, nossa, é mais bonito pessoalmente, né? Na televisão você tá mais gordo. Mas a televisão engorda, né, normalmente. Diz que engorda, sabe que engorda? É porque ele tá gordo mesmo, viu? Você não teve esse problema de gordura, não. Ao contrário, a Tânia falava pra mim, a dona da SBT, ela falava assim, Gustavo, você se acha gordo? Você se acha magro? Você tá gordo pra televisão? Eu falava, caraca, quanto que ela quer que eu pese? Quer dizer, tem esse estereótipo, né, cara? Sempre tem que estar muito magro, rosto fino, rosto esguio, tem tudo isso aí, né? A gente pegou um pouquinho da
Nós pegamos um pouquinho de televisão, da parte boa da TV, né? Hoje se tornou muito mais comum pelo acesso à internet. Sim. Então, desmistificou demais essa coisa da comunicação. Que até então era um poderio dominado só por alguns, né? Vocês, a gente, né? E tantos outros artistas. Mas era meia dúzia de gato pingado que mas tinha o poder do microfone. Passar pelo crivo, Alex, eu acho que isso que mudou muito. Do dono da TV ou do diretor de programação. Se ele fosse com a tua cara, achasse que você tinha talento, você estava ali. Senão você não estaria. E agora não, agora democratizou, não é isso? Qualquer um vira apresentador hoje. Sim. Isso. Não é apresentador, né? Como é que fala na internet? É um apresentador, Influencer. né? Youtuber, influencer. Mas olha, como é que você começou na TV? Ixi, Maria, essa é a pergunta que você faz. Foi engraçado esse negócio de televisão, foi muito engraçado, porque eu estava na Transamérica de São Paulo, eu trabalhava na rádio, mas não na apresentação. Nunca fui apresentador, nunca fui locutor de rádio, eu era vendedor. Você falar para mim qual que é o segredo de todo o meu trabalho até hoje, chama-se vender gelo para esquimó. Então eu fui baseado nas vendas. Que é o que o Gustavo faz aqui. Eu não sei se pelo que o Gustavo contou para mim, ele foi meio que tendo que entrar nas vendas. Mas ele vem de um trabalho artístico, né? Como ator, tal. Então ele já veio com essa ideia de ser redator, diretor, escrever e tal. Eu não, eu venho de uma história lá de trás, trabalhando de faxineiro de farmácia. Depois de faxineiro de farmácia, eu fiquei de auxiliar de balcão, e durante o período de auxiliar de balcão, estou contando muito resumidamente. E aí eu fiz um curso no Senac, e aí eu uma vez na igreja, lá numa cidadezinha que eu morei 3 anos numa cidade pequena, meu avô tinha morrido, lá tinha uma fazenda, fiquei com a minha avó. Aí eu ia na igreja com ela de domingo e eu comecei a falar na igreja, parece que o timbre de voz era bonito. E aí as pessoas gostavam de ver eu falando na igreja. Eu comecei sabe com 16 anos, que você não sabe o que você quer fazer da vida? Sim. Aí um dia teve um bailinho beneficente lá, e aí na ação social, eu lembro até hoje, aí não tinha locutor para apresentar o desfile. E aí falou, Alex, você vai. Puxa, eu lembro até hoje, o cabelão desse tamanho, com um blazer que eu emprestei porque eu não tinha blazer. Fui apresentar o desfile, e como eu não sou mais profissional de som, né? Que eu até então só falava em aqueles sons ruins da igreja, e não sou bom de profissional. E a voz saiu com uma veludada, saiu bonita. As pessoas, nossa, parece um locutor de Itapetininga, porque Sarapuí é do lado de Itapetininga aqui. Parece um locutor de Itapetininga, e aquilo ficou na minha cabeça. Daí eu falei, eu vou fazer locução, né? Aí quando eu vim para Sorocaba, eu voltei, comecei a trabalhar numa farmácia aqui. Eu trabalhava em farmácia com meu primo lá em Sarapuí. E aí eu comecei a fazer o Senac. Aí eu fui tentar rádio. Que era aqui, tem algumas rádios. As rádios são as mesmas até hoje. Nunca mudou um pouquinho o nome, é Cacique. Cacique, essa nunca mudou, filho. Essa foi desde 1900 em bolinha. Essa e Vanguarda nunca mudou. Ela é justa que nunca mudou, né? É a Vanguarda e a Cacique. Verdade. Então o resto mudou tudo, mas essas duas não. E aí eu vim pra cá e eu fiz a locução, fiz o curso e tal, né? Tinha pra televisão e tal, mas nem tinha. Não era sua pretensão. Não tinha nada, imagina. Despreparado. Má formação, linguagem caipira demais. Não que o caipira não é legal, mas é caipira errado, né? Caipira todos nós somos, que nascemos da Serra do Mar para cá, né? Mas não tinha comunicação, não tinha concordância verbal, não tinha porra nenhuma. Era uma desgraça. E aí eu fiz o curso e fui trabalhar na rádio. Eu só consegui trabalhar na rádio porque o cara, minha irmã era solteira, bonita, e o cara se interessou pela minha irmã, não por mim. Aí o cara, para agradar minha irmã, arrumou um preguinho para mim na rádio. Só que era de madrugada para passar disco. Entendi. Não era para falar. Depois de 3 meses eu consegui falar a hora certa. Mesmo de madrugada. Eu trabalhava na farmácia da 1 às 9 da noite, ia para casa, tomava um banho, ficava ali, eu chegava na rádio, dormia um pouquinho, 2 horas da manhã eu entrava até às 6 para passar, porque não era automatizado, né? Sim. Esquece rádio automatizada. Tinha computador, com tudo tinha certinho. Nada, passava aí passava as picapes, né? Aí eu passava as músicas e Ativa FM, 3 da manhã, bom dia. Só isso. Não podia falar mais nada. E tinha que impostar a voz. Não impostava. É mania de falar, né? Mas a voz é... Hoje não imposto nada, a gente postava um pouquinho assim, no rádio. Aí quando chegou no final de um tempo, né, de 3 meses, o cara falou, não, você pode anunciar e desanunciar a música. Eu não conseguia. Porque era inglês, porque era... Não, que inglês, era sertanejo. Sertanejo. Era que sertanejo que ninguém gostava de sertanejo naquela época, em 1991, cara. Caraca. A Rádio Ativa era o primeiro lugar de audiência. Aí esse meu cunhado tinha bronca com o locutor principal, que era o que fazia de manhã, que era o Paulo Alonso. Inclusive tá na Rádio Vanguarda. Paulo Alonso, sim. O Paulo Alonso era metido pra caralho naquela época. Nossa, ele era uma estrela, você sabia? Não, então. Talvez um dia eu vi no supermercado falando lá no... Agora sim, mas naquela época... Caraca.
Naquela época ele era uma referência. De manhã, a audiência dele explodia. Ele tinha moça bonita, um beijo na ponta do nariz, não sei, que ele tinha uma brincadeira lá e aquilo pegou. E ele era um cara meio tipo um indião, altão, galã mesmo. Só que no rádio você não vê a pessoa. Mas ele fazia as festinhas sertanejas, os cantores iam tocar lá, ele fazia um esquema com o sertanejo e levava nos barzinhos. E aí os barzinhos lotavam. E todo mundo ia para ver o Paulo Alonso. Ele só falava, anunciava lá no salão. E eu cheguei a acompanhar algumas vezes. E tinha uma briga dele com o meu cunhado, porque, né? Era difícil o meu cunhado interferir, ele era coordenador, mas era difícil interferir no radialista, porque o cara era uma estrela. Não sei o que faltou. Não, você vai fazer, sábado de manhã. Meu Deus, assumiu o horário do... Aí é bravo. Foi a primeira e última vez que eu fiz. Cara, eu bati no microfone, o microfone voou. Derrubei o disco da picape. A rádio ficou fora do ar. Eu não consegui nada. Tudo que podia dar errado, deu errado. Aí falou assim, sai disso aí que comunicação não é para sua vida. Vai vender que você vai ganhar muito mais. Aí comecei a descobrir meu lado de vendedor. Eu comecei a vender publicidade para a rádio. Meu Deus. Que era uma desgraça naquela época em Sorocaba. Era o primo pobre da mídia, né? Sim. O que a gente fala no mundo do contexto, né? Televisão em primeiro lugar, Sim. Depois vem mídia impressa, jornal na época, revistas, né? Depois vinha a mídia exterior e rádio era o último dos últimos. Muito ruim de vender, mas muito ruim. Pensa numa coisa ruim para vender. Então você já pegou o mais hard, o mais difícil. Pior de tudo. Numa cidade lasa como Sorocaba, para isso... Sorocaba era difícil, né? Sorocaba antes era tudo sobrenome na frente. Sobrenome. A maçonaria te mandou para falar comigo? Sobrenome. Depois, com o tempo, a cidade cresceu um pouco, ela melhorou nesse sentido. Sim. Mas aí eu fui vender publicidade, cara, mas aí era difícil. Aí não fazia mais nada, eu fiquei um tempo. A minha oportunidade para chegar na televisão, vou chegar agora. Eu fiquei um tempo trabalhando em várias rádios, mas na parte de publicidade, continuei em farmácia mais um tempo. E de repente surgiu uma oportunidade de uma rádio que estava sendo alocada do Teodoro Mendes. Hoje é a Band que está ali, a Band. Mas a rádio do Teodorinho, o pai pegou a rádio de volta. Eles tinham 3 emissoras, a Manchester AM, Votorantim, a Meridional, que hoje é a Antena 1, 88.3, e a 102.7, que é hoje que era a Dimensão. Essa Dimensão era arrendada por um grupo que inclusive metia a boca no próprio Teodoro na rádio dele. Era locado, né? Contrato, não tinha como... É como você aluga uma casa para mim, não tem o que fazer. Sim. Posso meter a boca em você lá dentro, fazer o quê? Né? E aí ficou até que ele pegou a rádio. Quando ele pegou a rádio, ele falou, o que eu vou fazer com essa Dimensão? Nessa, eu e o meu cunhado, juntos, a gente estava na Dimensão. O meu cunhado estava na Dimensão. E eu estava tentando entrar na Dimensão, que virou uma rádio. Antes de virar Transamérica, a rádio virou 102 FM. Era a 102 FM, a rádio que você escolheu, só Dance Music. Porque o meu cunhado era muito artístico e bom. Ele é bom. Vocês conhecem o Marcelo Nascimento, o Nas, que foi diretor da Luciana Gimenez. É um louco hoje, mas na época era um cara muito, muito centrado. E fazia essa rádio, o Teodoro chegou nesse período. Aí não queria 102, porque era uma rádio que não vendia, né? E aí... ele falou, vamos mudar a bandeira, vai ser uma franquia da Transamérica. Puta, aí Transamérica estava estourando naquela época, você lembra, né? Daquela época que a U2, show no Morumbi, aqueles balões enormes da Transamérica, Sou Louco por Transamérica, do ano carro da Mavisa. Lembra? Do Mavisa, carro lá que eles davam e tal. O estúdio ao vivo, Transamérica, enfim. Aí, Chuca, eu fui trabalhar na Transamérica e o Teodoro me deu toda a oportunidade do mundo, né? Um abraço pro Teodorinho. E eu sempre falo isso para ele. E ele não tinha muita gente para contratar. A Rádio Ipanema era um estouro aqui em Sorocaba, a Rádio do Kiko, né? Família Pagliato, estourado, 5 viaturas na rua. Todo show que vinha, Capital Inicial, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, era tudo patrocínio deles. É uma outra história, tá? Sim. Se você for buscar nos anais aí da história, vocês vão entender isso. Eles não eram daqui dessa época. E a rádio dominava. Então a gente entrou com a Transamérica, tinha uma bandeira forte, mas a rádio não tinha muito bom sinal, a estrutura era pequena, né? O bichão era enxuto. Mas eu estava lá, então eu fiquei trabalhando com publicidade. Então, para algumas empresas de fora, que sabia que era Transamérica franquia, ajudava a vender. E começamos um trabalho. Sim. E a rádio foi indo. Ali eu comecei a dar uns flashes ao vivo, nos breaks. Legal. Que tinha que entrar, alguém tinha que fazer um flash ao vivo da rua. Aí eu comecei a pegar gosto por promoção, que é fazer as ações. Comecei a fazer o Lava Rápido da Transamérica, comecei a vender para um, vender para outro. Veio a Copa, o Tetra está na rede, em 1994. Isso foi te dando cancha, porque no ao vivo, meu amigo, não tem conversa. Mas é uma coisa mais informal, né? Uma coisa mais de tom de brincadeira, né? Não, era, mas você tinha tipo 30 segundos para falar no break, né? Olá, tudo bem? Aqui estou na Escola Pipo, aqui agora promoção, não sei o que, você pode comprar lá, 30 segundos, corta, Transamérica, pum, já entra, não tem locutor, não tem nada, pô. Nada.
Só no break. Então, foi um aprendizado. E uma época era uma crítica muito grande, porque começou a tirar os profissionais. A rádio, pensou uma rádio enlatada? Porque é enlatada. Que nem a Antena 1 é hoje, né? Enlatada, enlatada. Você fechou a porta, não tem ninguém. Pro dono é a melhor coisa que tem no mundo. Do mundo. Só vai pro dono, filho. Tem que pensar como empresário. Se você pensar como CLT... Isso, tá errado. Tá errado. Aí como empresário... Hoje eu entendo perfeitamente. Na época a gente não entendia, né? Cabecinha desse tamanho. Desse tamanho. E aí, com a Transamérica, eu comecei a fazer os bailinhos da Transamérica na região. A Jovem Pan mandava o Vaguinho. Lembra o Vaguinho que trabalhava na Jovem Pan? O Vaguinho, o gordinho lá, como é que trabalhava com o Emílio? Com o Emílio Bola? O Bola. O Bola fazia todos os bailinhos da Jovem Pan. O Bola era o mais famoso de São Paulo. Caraca. Só que para a Transamérica Regional, o corte aqui, eu tinha tantas cidades. Tipo, umas 50 cidades era nossa aqui. Sim. Quem que ia fazer as noites? Porque naquela época era muito comum, noite da Ipanema, noite da Jovem Pan, só que a Jovem Pan é de São Paulo. Depois, noite da Transamérica. As noites da Transamérica, eu comecei a fazer. Eu pagava os $100 pro Teodoro e eu terceirizei a noite para mim. Aí foi o primeiro trabalho, minha primeira ação de empresário. Falei, vou terceirizar para eu ganhar o dinheiro, porque eu era coordenador da rádio já nesse período, eu fazia promoção e era gerente comercial. Gerente comercial e coordenador de promoção de mim mesmo, né? Não tinha ninguém, né? Eu mesmo tinha que dirigir a viatura. O que é legal é o seguinte, atrás de você tinha uma bandeira Transamérica. Isso. Então você virou o cara da Transamérica. Aí eu comecei a ter espaço em Sorocaba, né? Sim. Apesar de uma certa rejeição, porque o pai do Teodoro foi político, Sim. Então ele ainda estava fresco ainda como deputado, ex-deputado, ex-prefeito. Então tinha certa rejeição por parte de os empresários por um lado, né? E por outro... Mas você vendia para outra parte. Vendia para outra parte de São Paulo, a galera tal. E comecei a vender. Daí eu comecei a sair fazer contrato, meu. E só tinha eu para faturar a rádio, tinha que pagar as contas e tudo. E aí comecei. Então fazia promoção da Lava Jato, eu tinha 3, 4 patrocinadores, colocava os banners, ia fazendo as coisas acontecer, né? Pegava link com o caminhão da Coca-Cola, a gente fazia ação no Esplanada Shopping, na época... Participava de off-road com carro, transmissão ao vivo de madrugada, com a musiquinha do Pink Floyd. Nossa, transmissão ao vivo, eu nem acreditava. Ai, que merda. Mas isso há quanto tempo atrás? Mas a gente era muito louco, gente. Vocês não têm noção. Sem estrutura nenhuma, né? Porque nada. tem que inventar tudo. Aliás, eu nasci parece que não tem estrutura nenhuma em nada assim, nessa parte, viu? A televisão foi a mesma coisa. E aí começamos a fazer, a rádio começou a ir super bem. E eu peguei fama como gerente de promoção e de comercial no Brasil inteiro das franqueadas. Porra, Sorocaba tem um cara que é bom, que faz isso, faz aquilo. E aí eu comecei a ficar uma referência nacional, né, para as outras afiliadas. Como é que eles vendem, como é que eles entram ao vivo, como é que eles fazem isso, para quem que eles vendem, entendeu? Que legal. E aí vinha a gente, ligava e tal. E os bailinhos meus começou a ficar famoso na região. Não, você não tem noção, meus bailinhos, cara. Cheguei uma época, eu fiz um bailinho em Cesário Lange, Cerquilho. Tinha bailinho que não dava prejuízo, porque às vezes eu ia por bilheteria. Eu ia no peito, filho. Mas eu vendia por R$1.500 o meu contrato na época para os presidentes de clube, que na época funcionava muito a associação de clube, lembra? Sim. Então eu falava assim, o cara ligava pro cara assim, oi, tudo bem, presidente, como é que tá, não sei o quê, então, pô, tô aqui representando a Transamérica, tal, o senhor vai fazer os bailinhos, sabe que as noites das rádios estão o maior sucesso, por que não levar essa marca famosíssima no Brasil inteiro aí no seu... Tal, mas o apresentador, puta, o apresentador é bom pra cacete. Você não tem noção como ele é muito melhor que o Bola. Dá um show. E dava mesmo. E aí dá um show, porque o cara ia com estrelismo, a gente ia com humildade. Com humildade, exatamente. Aí ele ficava 2 horinhas, a gente ficava o baile inteiro, bebia e não amanhecia. Ficava bebendo. lá, estendia lá. Estendia literalmente no palco, de bêbado. E aí a gente começou a fazer os bailinhos, mas ele começou a ficar... Uma vez eu fiz essa festa em Cesário Lange, Cerquilho. O presidente lá, eu não vou pagar porra nenhuma, que não sei o quê, tal. Já deu aquela festa do jegue. Lembra da música do Quem é Seu Jegue? Nós fizemos um interno, o cara quis dar um jegue no palco, cara. E o jegue começou a dar coice em tudo, lá derrubou a picape. Foi uma desgraça pro jegue. O presidente entrou bêbado e quis subir no jegue. Você vai fazer cagada. Mas depois fizemos outro. Aí nesse que nós vamos fazer, eu falei com a Coca-Cola, vocês não conseguem mandar o trio elétrico dar uma passadinha na cidade? Umas 10 horas da noite, ficar lá tocando e tal. Falei, não, conseguiram. Fiz a promoção da Coca-Cola, da Kaiser na época, fechei com a cerveja e fui. Passei aqui numa gráfica em Sorocaba, falei para o meu motorista, nessa época eu tinha um cara terceirizado, o Bud Space, que era meu motorista, eu tinha meu carro, né, minha Quantum, 2 modelos e o DJ, que era o Pateta, e eu que ia na frente. Então eram 5 pessoas do carro. Então a gente ia, uma equipe já colocava aquele imantado, lembra do imantado? O que é isso? Imantado é aqueles imãs que colocava, sim, lembra? Sim, imantado no carro como se fosse uma viatura. Quando o meu carro quebrava alguma coisa, o Teodoro emprestava a viatura da rádio para mim, né? Mas ele não gostava porque era madrugada, aquela história toda.
Mas aí eu fui fazer lá, cara, eu tinha visto uma Paraty. Eu era pobre, né? Família pobre, não tem nada de riqueza. Eu tenho um cara da riqueza, graças a Deus. Porque esse negócio de também, ser pobre ter cara de pobreza é uma desgraça, né? Não dá, aí não dá. Ter cara de riqueza é outra Ajuda, história. outra coisa. O cara conversa na mesma coisa. Meu filho. Até para ele descobrir o tamanho do meu... Ele tem que ir lá no cartório para levantar o pedigree. Né? Bom, moral da história, né? Gente, daí eu vi uma Paraty com um amigo meu. Falei, puta, essa Paraty podia ser minha, né? Maravilhosa, turbinada, com a roda tala larga. Era linda, champanhe. Puta, mas foi eu que tinha um golzinho a ar, sabe aquele golzinho? Priscila, não vai dar risada, Priscila, você. E aí eu falei, putz, preciso trocar, mas você troca, financia. Falei, tá louco, esse carro é caríssimo, era caro mesmo. Cara, aí foi na sexta isso, né? No sábado eu fui pra Cerquilho, que era meu bailinho lá. Só que era na beira da piscina. Pelo que podia chover, não. Que cagada, né, cara? Contratei som, levei um monte de gente. Aí passei, tinha 2.000 ingressos comigo. Falei, vamos passar aqui na gráfica, tá aberta, vamos pegar os ingressos, que era meio-dia, mais ou menos. Vamos pegar os ingressos pra gente ir embora. Aí peguei mais um lote de 5.000. 5.000, 10.000, não sei quanto era. Só pra guardar no carro, depois pra usar, depois vai usando, né? Quando fazia bailinho, bilheteria. Aí chegamos lá, ficamos lá, tá todo mundo lá. Eu muito folgado, pra variar sempre, né? Sempre mandão. Fiquei na boia da... O que você tá falando aí? Fiquei na piscina, nego montando som, eu só lá, né? E já, naquela época a gente bebia tarde, bebia de noite, bebia de madrugada, sei lá, bebia. Aí a gente foi. Gustavo do céu, chegou no bailinho, a hora do bailinho. Isso era umas 10 horas da noite, né? Aquele povo fervendo na cidade. E o clube ficava meio distante, você tinha que andar bastante para chegar no clube. É um baita clube da cidade. Naquela época funcionava muito o clube, esquece os dias de hoje, tá? E aí chegou 10 horas, 10h30. Falei pro Bud Spacer, falei, fica aí na bilheteria, olha tudo, ele era meu olho, né? Vai dar tudo certo, ninguém. Aí eu fui lá pra cidade, voltei, era meia-noite, não tinha ninguém, cara. 00:30, ninguém. E o presidente na minha cabeça, o presidente do clube. Não sei o quê, ainda bem que eu fiz bilheteria, porque papapá. Daqui a pouco, eu não sei por que cargas d'água, começou 1h da manhã, começou a vir. Eu subi numa moto de um segurança, lá comecei a andar, cara, tinha a fila ia quarteirões e quarteirões. 5.000 e poucos pagantes. Do nada, assim? 5.500, sei lá, 5.600 pagantes. Fiquei rico do dia pra noite. Cara, você fez um milagre. Porque Fiz um milagre com o bailinho, a cidade, eu conheço bem a cidade, ela dorme cedo, não tem nada aberto depois das 10 da noite. Mas a juventude da região vinha tudo pra lá, isso, entendeu? E a noite exatamente. nossa era famosa. E eu bombava na rádio a semana inteira, falando, noite da Transamérica, isso aqui. Fizemos milagre. E aí foi um sucesso. Aí eu voltei e nem toquei, porque a gente ficou bêbado, né? Fiquei metido pra caramba. O presidente falou, eu tô falando, se fuder. Tem que deixar uma grana pro clube. Ah, não vou deixar nada, não. Devia ter pago os 1.500. Fomos embora. Exatamente. Fomos com um saco embora. O dinheiro chegou outro dia, acordei de 3 horas da tarde. Lembrou da Paraty. O Faustão, né? O Faustão. Minha mãe acordou pra almoçar. Falei, mas já vou, tal. Daí eu falei, puta, acordei. Quando eu vi, rastei o saco. Falei, o que é isso? A gente abriu um monte de dinheiro. Não lembrava, porque tinha tomado uísque, né? Cara, tinha dinheiro pra caramba. Segunda-feira, adivinha onde eu tava? De frente pra Paraty? De frente pra Paraty. Negociando com o homem lá. Aí contei essa história porque eu contei do bailinho e porque dos trio elétrico, que eu fazia animação de trio elétrico, fizemos o Tetra tá na rede, fizemos adesivo verde da Transamérica com a NET patrocinando Coca-Cola. Eu era metido, pegava a marca boa, tal. Então essa versatilidade na comunicação, ela vem de uma necessidade. Ela não vem de um aprendizado teórico, entendeu? Acadêmico, ela vem de necessidade. Ou faz. E bailinho, principalmente para se apresentar nas noites, se você der qualquer vacilada, o jovem, ele não aceita, cara. Ele vai a você. Ele torce para você dar uma escorregada. Ele vai a você. Você perde eles muito fácil. E naquela época, o que a gente fazia as brincadeiras? Era descascar banana, colocar leite condensado e passar na boca das meninas. Quem era mais sensual ganhava uma camiseta, né? A da boquinha da garrafa, aquelas histórias. Camisetinha molhada. Camiseta molhada. Eu ia pra ver isso aí. Então a gente fazia, né? A dança mais sensual. Alex, eu quero saber daí como é que você foi parar na TV. E aí eu fiquei na Transamérica muito tempo em São Paulo, até que eu resolvi sair, porque eu tinha uma rede clínica de emagrecimento, eu tinha farmácia, eu tinha concessionária de automóvel. Você precisava estar aqui. Aí daí eu acabei saindo e vim pra cá, de novo. Tinha uma namorada aqui, que foi a Bianca, que faleceu, que surgiu a Bianchini. Foi por causa de homenagem a ela. E um pouquinho antes disso, antes da Bianca morrer, eu estava em São Paulo, na Transamérica, e tinha o professor Wagner Horta. Lembra do professor Wagner Horta? Aquele gordão que fazia sobre educação na Bandeirantes? Você lembra dele? Não lembro. Ele era um Pasquale da Bandeirantes. Sim, Pasquale não. Pasquale, né? Era Pasquale? Pasquale.
E falava sobre educação. Ele tinha um jornal de educação no Brasil inteiro. Por que eu estou contando? Para chegar na televisão agora. E aí um dia, quem atendia ele era um outro amigo meu da Transamérica, que atendia, ele falou assim, vamos almoçar comigo, vou conversar com o professor Wagner. Inclusive ele está precisando de um animador de auditório, você não quer lá fazer um teste? Eu falei, tá louco, nada a ver comigo isso aí. Não, vamos lá almoçar. A gente foi lá no Arábia almoçar em São Paulo. Senhor, convida ele que ele vai estourar, porque o cara é muito engraçado, não sei o quê. Ele vai fazer para você o... E me chamou. E o diretor na época era o Xavier. Lembra o Xavier que estava dirigindo a Dercy Gonçalves no SBT? Sei quem é. Não era coisa pequena, não. Era o professor Wagner Horta junto com o Sérgio Amado, que era o presidente da UGV. Na época, eles eram um sócio do programa que ia passar na Record. Ali que foi meu primeira vez que eu fui entender o que era televisão, não sabia nada, fiquei com dor de barriga a noite inteira no dia do teste. Eu não sabia. Sabe como que foi o teste para televisão? Um estúdio enorme, profissional, aqueles estúdio grandão, que eu nunca tinha entrado, nem fazia ideia. Eu só lembro da Transamérica de São Paulo estúdio, que era maravilhoso, mas era outra história, né, para estúdio de rádio. E eu fui nessa gravação, o Xavier sentou, falou assim, ó, tinha um monte de banco aqui, um monte de banco vazio aqui. Ele falou assim, aqui é o seguinte, aqui está o pessoal do Objetivo e aqui está o pessoal do Universitário. E é você animando, agora você vai interagir com a plateia. Tinha 150 pessoas, tinha um monte de famoso lá. Tinha um monte de gente que era de nome, que já tinha passado por televisão. Sabe como é que é, né? Televisão sempre tem os caras lá, as rebarbas estão por lá. Sim, sempre. E aí o diretor falou assim, gravando, vai. Nossa. E aí, como é que faz? Roteiro, sem Porra nenhuma, só falou que era uma gincana. Deu o script, né? Gincana, aqui tá aqui, você tem que animar a plateia, brincar, interagir. Tem que faz de conta que tinha gente lá, na cadeira. Meu Jesus. Olha que merda de teste. Que situação, cara. Mas aí você aprende. Ali. Não, e se passa num negócio desse, você faz qualquer coisa, né? Cara, mas foi complicado. Você chegou a ver isso aí depois? Não, do teste não. Ah. Porque quando ele falou isso, o que fez com que eu ganhasse esse espaço? Os bailinhos, os trio elétrico da vida, os flash que eu fazia ao vivo, os meus stand-ups que eu sempre fiz na vida inteira, entendeu? Stand-up assim, da vida, né? Sim. E fiz, como se tivesse gente. Comecei a imaginar que tinha gente ali, galera, deitava no colo da galera, levantava, arrancava o bonezinho do cara, dava um beijo na testa do moleque, entendeu? E aí fiz um monte de coisa lá, sei lá o que eu fiz na época lá, moleque ainda. Fiz, depois de passar uma noite, fui comprar roupa, tudo, para ir bonito, né? Porque acho que, na roupa eu tinha que comprar minha roupa. E não, isso não foi pro teste, não precisei comprar roupa, não. Aí eu passei. Fui selecionado entre 150 pessoas. Aí acabou meu mundo. Porque, cara, eu falei, o que eu tô fazendo? Não, porque você tem jeito que você vai, e o professor não. Patrícia Horta era a esposa dele, e ela ganhou o 2º lugar no MPB Visa. A mulher cantava muito, ele queria levantar. A mulher dele era magrinha, linda, era gostosa pra caralho. Era gostosa. E o homem era desse tamanho. Você sabe que você está falando, eu estudei com o filho dele, Pablo. Como é que você sabe então que é o homem? Então, agora que você falou, eu fiquei lembrando, eu falei, caralho, Horta. Deixa eu tirar meu chip. Posso tirar o chiclete aqui? Ó, tira. Aí Isso aqui é podcast, meu filho. Então, mas é que eu tô mastigando aqui com vergonha, depois eu jogo aqui. Aí, rapaz do céu, eu passei no teste, Chuca, você sabe, você trabalhou em televisão a vida inteira, você sabe que pra gente que não tem conhecimento é muito difícil, né? É difícil, Mas é muito difícil. Pra quem tem já é difícil, né? Pra quem tá já é muito difícil, mas pra gente é muito difícil. Aí fui fazer o teste. Mas aí, Alex, é aquela coisa, né? O que ganha é a força do talento, cara. Força do talento cacete, filho. Só Deus na vida da gente. Que talento, que eu não sabia de talento. Gente, Chuca, eu cheguei lá, pensa numa estrutura grande. Eu nunca tinha visto aquilo. Até hoje eu não trabalhei numa estrutura tão grande como aquela. Tinha, sei lá, tem não sei quantos outros micro-ondas lá, que é aquele negócio que tem sede de gravação, um baita de um estúdio, grua para todo lado, aquelas câmeras gigantes. Para intimidar mesmo. Não, e tinha auditório bonitão. Então, tinha o pessoal da escola lá. Volta, né, cara? Jesus, Patrícia Horta, esposa do Wagner, precisava ser promovida, né? Então tipo assim, apresentava vocês dois. Eu era o animador de auditório dela. Não era apresentador, não. Que apresentador? Quem era eu para ser apresentador na época? Mas aí eu fui o cara que fez a animação com a plateia. Que levantava o programa. Lembra que eu fazia os bailinhos e tal? Então eu tinha muita intimidade com o jovem. Entendi. Ficar fácil falar. Se eu não tivesse feito, jamais eu ia conseguir fazer aquilo. Então eu fui. Mas é São Paulo. Minha linguagem é mais... Entendi. Parecia mais gaúcho, né? Porque interior puxa, eles acham que é gaúcho lá em São Paulo. E eu fui, cara, daí foi super bem. Passou, fez o teste, o contratinho já estava assinado com a Record. Eu lembro que eu ia ganhar um cachê para fazer os anúncios da Fiat Uno. Aí tinha uma grana legal por mês.
Era uma grana boa já. E eu já estava ponto de divulgar, que eu estava doido para divulgar em Sorocaba, que sorocabano da rádio e tal, mas deu certo, vai trabalhar. E era um programa legal, chamava Circuito Universitário. Pô, era uma gincana entre... Você ia gostar disso aí. Era uma gincana entre colégios que tinha concorria até carro, tudo, meu, era negócio profissional. Ia ser na Record. Record não era famosa como é hoje. Sim. Era aquela Record, né? Lá atrás. Então, daí passei no teste. Aí um dia o professor chamou para ir ver o piloto lá na casa dele, no Alphaville. Também nunca tinha nada cadeia rica desse tamanho, na Alphaville naquela época, né? Fui eu e a Bianca, a falecida Bianca, fomos lá na Alphaville. Antes de ir para Campinas, eu tinha um apartamento em São Paulo. Eu já estava bonito no pedaço, né? Carro zero, ganhando bem, tá tudo certo. Aí fui lá na casa do professor, sentamos na sala, ele ligou lá, eu assisti. Aí eu me vi lá. Primeira vez, assim, depois de gravado tudo, né? Legal, né? Depois de editado, tudo, é outra história. Ele falou assim, no final, quando terminou de gravar, eu falei, ó, filho, vou falar um negócio pra você. O nosso programa não vai pro ar. Eu falei, por quê, professor? Mas não é por culpa sua, porque você salvou a lavoura do piloto, mas a minha mulher tá péssima pra cacete. Porra, sério que ele falou? Você tem talento, você nasceu para isso. Ele falou para mim isso. Pode ir fundo nesse trabalho de televisão, porque é para você. Se eu fiz um serviço para a sociedade, fiz para você. Na verdade, essa história toda aconteceu... E daí que instalou o negócio da televisão na minha cabeça. Que louco isso aí. Cara. Depois disso o projeto morreu. Não entrou porra nenhuma no ar, não foi pro ar. Não importa. E aí voltei para Sorocaba e a coisa foi ficando, até que... Em 2003, um cara me procura, em 2002, um cara me procura no final de 2002, falando para mim que queria ver um negócio de programa de televisão, queria fazer um programa no SBT aqui, né, terceirizado e tal. Aí eu falei, puta merda. Aí o Marquinhos da Artmake, que é muito meu amigo a vida inteira, né, passamos fome juntos, modo de dizer. Ele falou, não, chama o Alex vai para nós de qualquer jeito, não vai custar nada. Tem frescura. Ele vai lá e acho que ele dá um jeito, né? Aí fui, fiz o teste. Fizemos um teste, tem até mosquito na carne no teste lá no sertanejo. João, juro, você não tem noção, não sabia nada de televisão, cara. Ninguém. Nem Marquinho, nem eu, nem o Gordo que convidou a gente. Fizemos o teste e no fim não é que passou o teste no SBT, cara? Passou, porque é chatinho para passar, você sabe disso, né? Com certeza. Né, eles têm assim, essa coisa da qualidade, né? Apesar de ter muita merda na televisão, mas né, pelo menos é o que finge fazer, né? Aí passou. Esse é o famoso Domingo no Rancho. Aí começou. E é lembrado até hoje, então, cara. Todo lugar que eu vou, o pessoal fala Domingo no Rancho. Domingo no Rancho começou ali. Eu acho que foi o primeiro programa que realmente fez sucesso aqui na cidade de Sorocaba, programa local. Ou não, eu estou errado. Primeiro local, sucesso foi ele mesmo. Foi, né? Quanto tempo ficou? 5 anos. 5 anos. Mas eu que decidi parar. Por quê? Porque eu queria entrar numa outra linha de programação. Eu quis sair do sertanejo. Então, aí que eu quero falar com você. Você virou um dos principais, ou o principal colunista social daqui. É o que eu imagino o Amaury Júnior. Quando eu quero explicar você para alguém, tu não fala eu falo, o Amaury Júnior lá de Sorocaba. Mas você se inspirou num Amaury Júnior da vida ou no Otávio Mesquita? Porque o Amaury Júnior era mais classudo, tudo. O Otávio Mesquita sempre foi mais esculhambado. Né? E quem que você se espelhou? Então, você vai pular o Domingo do Rancho primeiro? Não, essa pergunta? Pode falar. Porque então, esse negócio de se espelhar, né, é uma coisa assim, claro, dentro do sistema de colunismo social, depois do Patrese, né, do Ataíde Patrese, que é simplesmente um luxo, isso. Que na realidade ele foi exatamente da história. Veio o Amaury, né? O Amaury chegou numa fase muito boa, na década de 80, o cara com formação bacana, Rio Preto, família boa de professores, o português dele muito bom, e é mesmo. Entendeu? Chegou na televisão num momento oportuno, né? Gallery em São Paulo, festa da sociedade, todo mundo querendo aparecer. Amigo do Vitor Oliva. Tudo aquele esquema, né? E, né, calhou das músicas bacanas da época, que marcaram e foram acompanhando ele, né? Eu mesmo ganhei vários CDs do Amaury. Eu sempre me presenteava quando a gente viajava juntos. E aí o Amaury foi uma referência que tornou para todo mundo. Então todo mundo que sempre tem um colunista social regional, né? Sim. Sempre tem mas eu nunca me sustentei com o regional. Sim. Eu nunca olhei para Sorocaba, nunca tive referência aqui em revista, em televisão. Isso não é arrogância, não é nada, mas eu sempre busquei em São Paulo as minhas referências. Então sempre foi São Paulo capital. Então uma delas era o Amaury.
Que aquela época estava muito mais em voga que agora, né? Sim. Que foi até. Claro. Foi até brincadeira do Pânico, da TV, que deu um boom nele no meio dos jovens. Até então também ele era mais conhecido no público mais classudo, classe. Mais velho. Porque ele é muito elitista, né? Isso. Muito elitista. E é um vocabulário de pouco acesso. Pouco acesso. Isso. Ainda continua. Mas ele fazia um sucesso absurdo, assim. Mas era qualificado, viu? A audiência dele era 1 ponto, 0,8. Não sei se batia 2, não, algumas vezes, né? Então, porque era muito direcionado. Qualificadíssimo. Né? O que anunciava ali era só gente top que assistia. Mas antes de chegar, você me perguntou se eu espelhava no Otávio Mesquita. Eu acho que eu tinha o espírito brincalhão do Otávio. Sim. Né? Eu tinha um pouco da elegância do Amaury, assim, um pouco. A fala, o jeitão. No começo tinha muito trejeito, né? Sim. Do Amaury. Tinha muito mesmo. Porque é o que eu assistia. Sim. E não é isso. Você tem o Chuca usa esse termo em relação a você. Ele fala, o Alex tem uma voz poderosa. É uma voz. Então e o Amaury também tem. Exatamente, vinha do rádio. Então tem aquela voz, aquela emissão. O Otávio Mesquita não tem nada disso, né? Então é isso. Você vai para a irreverência dele, mas com a postura que tinha o Amaury. O Amaury. Porque... E aí a roupagem foi mudando, né? O espírito meio Chiquinho Scarpa foi descendo em mim, né? Ao longo dos anos. A gente fala que o estilo Chiquinho Scarpa foi descendo. O que é? Vai aprender o inglês, o português melhora, vem um personal style que começa a te vestir, você frequenta só restaurantes classe A em São Paulo, você só vai em festa classe A, você só anda em carrão, você só come coisas boas, você só viaja em hotel 5 estrelas, e aí? Você começa a viver uma vida fake. É um glamour, né? É um glamour, você vive aquele glamour, é a realidade, aquilo exala, e aí sabe o que acontece? Começa a exalar em você. E quando exala, vira o quê? Arrogância. Vira prepotência, vira arrogância, o cara é estrela, entendeu? Não é nada disso. E eu não sou nada disso, mas a gente fica um tempo com as carapuças. Fica estereotipado, né? O artista, ele anda muito numa linha tênue, né? Entre o que ele é e o que ele não é. Exato. E muitas vezes ele vive para a sociedade aquilo que ele não é. Exatamente. E ele começa a acreditar naquilo, entendeu? Então é um problema sério. Por isso que muitas pessoas se tornam insucessos ao longo da carreira, por justamente não entender o posicionamento dela como eu, entendeu? Mas aí vamos entrar numa outra seara mais espiritual. É porque, na verdade, né, o apresentador, o que está na frente da câmera, é um personagem. E quando o personagem começa a dominar a pessoa, aí começa a ficar ruim o negócio. E você começa a viver um pouco isso, né? Aí chega assim, todo um barzinho com vocês, sei lá, vocês não são apresentadores, tudo bem, vocês são apresentadores, estão acostumados com esse tipo de ego, né? Mas o ego do artista é alto, né? Aí chega num lugar, você acabou de chegar de uma viagem, chegou lá de Nova York, foi gravar não sei aonde, gravou em 2, 3 restaurantes, você chega falando de Nova York. É muito arrogante isso, entendeu? E eu lembro até o próprio Amaury, quando ele veio de Dubai, que eu estava com ele no Espaço Morumbi, lá em São Paulo, na Casa Morumbi, no dia que o Gustavo Rosa lançou um livro maravilhoso dele, falecido Gustavo Rosa, que eu tenho, inclusive. E ele, o Amaury tinha acabado de chegar a Dubai, então ele chega com toda aquela coisa, né? Claro. Chega carregado de espumante no corpo, champanhe, roupa bonita, Tiffany pra cá, né? Louis Vuitton pra não sei aonde. Aí o cara chega daquele jeito, vem de primeira classe do avião, como é que o cara chega? Tá bom, filho, não tá bom, né? Não tá bom, né? O cara chega com outro ar. Mas antes de chegar no colunismo, e você perguntou se eu inspirar em Amaury, claro, tem inspiração no Amaury, tem o Otávio Mesquita, tem até do Álvaro Garneiro, para falar a verdade, apesar de eu não achar ele um bom comunicador, assim, né? Mas eu acho ele um cara também bonitão, um cara sabe, né? Tem presença de... E a sacada dele, 50 por um lá, é do cara. Então. Por ali, ele discutindo com o locutor, aquela ideia é muito boa. Não sei, acho que não foi dele, mas é muito boa. Não, o cara é bom, o cara é galã, né? Sim. O cara sabe fazer as coisas. Então, daí foi o sertanejo, meu amigo. Segura. O sertanejo, até então, esquece essa época agora. Naquela minha época, que era o raspo do tacho do preconceito, a gente sofria. Aí, porque eu, assim, por exemplo, eu vivo o lado artista, mas eu sou o lado empresário da comunicação. Meia calabresa, meia mussarela. Então, você vai buscar o dinheiro e... Eu sou empresário da comunicação, né? Eu fiquei muitos anos na comunicação. Tinha 65 funcionários na minha editora, né? Então, eu tinha tudo na mão. Tinha motorista, eu tinha editor, eu tinha produtor, eu tinha assistente de produção, entendeu? Eu tinha jornalista, assessor de imprensa, personal stylist, entendeu? Eu tinha tudo. Alex, mas fale. Fale os 5 que você lembra, que você entrevistou Olivia Newton-John. Sim? Claro. Quem foram os 5 que você fala assim, esse aqui é meu top 5?
Pra mim, Chitãozinho e Chororó. É sertanejo, Chitãozinho e Chororó eu gosto muito. Puta, tem tanta gente bacana, cara. Agora eu vou ter que pensar pra falar. A Olivia foi legal, né? A Olivia no Tudão foi muito bacana. O Pablo, o Carlos Paes Vilaró, que tive na casa dele, lá o poeta uruguai, que teve o filho dele que sobreviveu lá, aquele acidente aéreo. Sabe Os Vivos, que está agora na internet, Netflix? Você assistiu esse filme? Dos sobreviventes dos Andes. Uhum. Então ele é pai do menino que sobreviveu, né? Ah, Então contou toda a história para mim, é um cara muito legal. Mostra, tem muita gente. Você está falando de artistas renomados? Qualquer coisa. Um monte de gente que eu entrevistei. Eu tive 4 vezes no camarote Brahma do Rio de Janeiro, que ninguém entra. Foi, acho que fui entre 3 pessoas do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, convidados. Eu ia pela Ambev. Né? Acho que nem Ambev era. Eles iam buscar em casa, levavam para o aeroporto, entravam no avião, chegava lá, estava tudo pronto, tudo certinho. Eu ia gravar lá, gravei 4 carnavais. Caramba. Carnaval inacessível, nem que você tivesse dinheiro você não entra lá. Não entra ali. E não é igual o Brahma aqui de São Paulo que você paga para ir. Você paga para aparecer lá, não, filho, é só convidados. Mas lá eu já falei com um monte de gente, com os jogadores de futebol. A Débora Seco, uma querida. Eu fiz muito artista, né? Muito artista, né? E eu sempre eu me dei muito bem com o artista. Porque eu sei pegar no... Você sabe o que ele está fazendo agora. Vou entrevista com o Rick e o Juliano. E eu gosto de música mais... Porque eu sou do sertanejo da época do Domingo no Rancho, que eu sou da época de Gilberto Gilmar, né? Ataída Alexandre, Christine Ralph, Zezé de Camargo Luciano. Giovanni, antes de César Menotti e Fabiano, antes de Vitor Ilha. Esse daí ficava esperando com a violinha para tocar no Domingo no Rancho. O César Menotti tava lá com a barriga lá enorme lá. Eu falei que o rapaz tá sentado não sei quantas horas para cantar. Manda uma comida pro coitado. Eu tenho essa mania. Ele falava no microfone ainda. Manda uma comida pro menino comer lá, a carinha dele de açãozinho. Eu tinha o Expresso aqui em Sorocaba que patrocinava aqueles bifão, sabe? Na época do Expresso. Você lembra do Expresso aqui? O Expresso a gente levantou com o Domingo no Rancho, cara. Levantamos com o Domingo no Rancho de comendo pastel e comendo aquela bisteca no ar. Que coisa, que poder que tinha aquele programa. Mas voltando um pouquinho para o Domingo no Rancho foi uma alegria, uma sensação na região inteira. Eu fiz as minhas caravanas, tinha 10 mil pagantes, o Gustavo. 10 mil pagantes, um programa regional, terceirizado. Pensa bem, num domingo de manhã, das 10 às 11 da manhã. Depois eu fui para o Bravanel, lá que me chamou, lá na Ribeirão Preto. Eu fiz quase o estado de São Paulo inteiro. Então, olha, vou falar um negócio. Aquilo foi um milagre de Deus. O sertanejo. E vieram no meu programa só nego fera. Gilberto e Gilmar vinha com a banda. César e Paulinho. Ataída Alexandre. Como o outro lado, Chico Rei e Paraná. Rosa e Rosinha. Né, tudo essas palhaçadas que eles faziam. Mas vieram muitas. Zé Henrique Gabriel. Zé Henrique deu um nome para mim. Zé Henrique é o maior compositor da música sertaneja do Brasil hoje. Está riquíssimo. E as músicas são famosíssimas. É que vocês não são ligados no sertanejo. Vocês não vão saber o que eu estou falando. Mas meu nome era Alex Júnior. Quando eu gravava no Pagliato, que era o nosso cenário era metido, viu? Era bacana. Era porque a produtora era terceirizada, era grande. Então tinha diretor de corte, tinha tudo assim. Puta, eu era um zero à esquerda, não seguia roteiro, cara. Nada, a vida inteira. Até eu nunca tenho roteiro. Você é dirigível. Não, sou dirigível, eu obedeço bem. Hã? A controvérsia. A gente precisa de um comercial. Vamos pro intervalo. Comercial? Vamos faturar. Podcast com comercial nosso é o único. Nós vamos pro rápido intervalo e voltamos já. É isso aí. O supermercado paulistano fica na entrada de Salto de Pirapora. Você já pensou começar o seu dia economizando? Frutas e verduras sempre fresquinhos. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. Açougue, padaria e um restaurante incrível para você e para toda a sua família. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos.
Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos agora. Nossa, é muita história bacana. Nossa, eu tô aqui... Eu nem tô falando nada, que eu tô aqui só prestando atenção. Né, Gustavo? Essa história é legal. Cara, eu sou fã do Alex, eu acho que ele tem uma baita trajetória. Eu já sabia de algumas coisas, né, da caminhada dele aí, mas o que é legal dessa história toda, para você que está estudando comunicação e tal, cara, você vê o quanto a gente tem que se fuder na vida para chegar lá? Então aprende essa. Você que tá aí no telinha, tá? Meu, você vai ter que passar por muita coisa se você quiser chegar no nível do Alex Ruivo, que passou por SBT, Record e continuou com a carreira cada vez mais forte. E teve a Bianchini, né? A gente não pode passar a Bianchini reto, porque foi referência também aqui, né? Como revista. Foi, mas aí por isso que eu mudei de sertanejo pro colonismo social. Porque uma vez eu recebi um amigo meu dizendo: porra, se você gosta de sertanejo, por que você não usa uma fivela, então, uma bota, um chapéu e vai comer coxinha na Real? Eu até ia, quando eu fazia a gravação, de madrugada, quando acabava, eu até ia comer. Estava com a roupa ainda... Não era uma roupa sertaneja, ainda às vezes eu ia com roupa de marca, grifada, lá para fazer o sertanejo. Mas eu tinha... Mas eu tinha, não era bem isso, mas eu usava, porque eu queria dar... Aquela época eu já pensava que o sertanejo não precisava ser rusco, o sertanejo não era feno. Sertanejo não era roda de carroça. Sertanejo é gente bonita, é gente elegante, é alegria. É isso que aquela época, não? E o apresentador tem que ser bonito, tem que ser simpático, carismático, não é? Até hoje, os programas de música sertaneja no Brasil inteiro, pode pegar. Essas TV Aparecida da vida, tal, que tem... Não brinca com a audiência desses caras, que esses caras são gigantes, esses caras ganham dinheiro. Ganham dinheiro. Mas é terrível. Apresentador ruim, duro, engessado, sabe? Parece que quer fazer uma coisa assim, esculachada. Faz um personagem que às vezes nem é, né? Nossa, então não dá. Então eu já tentava fazer. Meu domingo no rancho, se tivesse pegado algumas imagens, você ia ver como era animado. 300 pessoas no meu auditório. 300! E tinha comida pra turma ainda. Eu fazia questão de dar comida. Eu tinha Cope que patrocinava. Depois, se não tinha o Cope, tinha o Extra que me patrocinava. Eu dava comida pra eles lá, mas tinha patrocínio pra pagar a conta, né? Claro. Tudo pra juntar pra dar pra Tânia, né? O resto... a Tânia comia o mignon e a gente lambeu o osso. Da prefeitura. Bom, mas enfim, aí eu fiz o sertanejo. Chegou uma época, a revista estava também... Quando eu lancei o programa, foi em agosto. Bianca morreu em agosto de 2003. A Bianca, minha primeira esposa. E aí eu estava com uma revista, pensando em montar uma revista chamada Cada Dia. Era um nome até feinho, mas era Cada Dia e tal. E a gente está começando a correr atrás das coisas aqui, porque eu fazia umas revistinhas de clube. Uma hora eu conto a história da revista, né? Eu fazia umas revistas de clube aqui, não sabia nada. Só por ser uma base não sabia nada, o cara falou assim, para mim, quando a Bianca morreu, depois comecei a vender a revista, falou: e Alex, quem que vai diagramar a sua revista? Eu falei: o que é diagramar? Meu Deus. Quer dizer, você queria fazer, sabia como vender, mas... Na cara e na coragem. Né? Só pra você ver como a gente tem poder dentro da gente. Sim. E eu vi uma revista lá de Alphaville, depois que virou um amigo, a revista do cara era top. Verdade. Aquela da Vero. Quem conhece São Paulo, era top. As ações do cara. Falei: nossa, como que eu vou fazer uma revista? Um dia fui até lá, cheguei na cara de pau conversando com o cara, viu, como que você faz revista mensal? Como é que é o esquema? O cara foi contando, fui eu, Cristina e mais um diretor meu lá, um gerente. Meu, no fim a minha revista ficou muito mais top que a dele. Não, a Bianchini era ter a chapéu de 500 CNPJ mensal. Eu era o segundo ou terceiro maior faturamento de Sorocaba de mídia. Era top, a revista era bonita, bem feita, era bem legal. É, muito legal. Só que tinha muita gente. Para quê? Por que deu sucesso? Porque a gente abria a mão do lucro nosso para ter qualidade. O espírito artístico falava mais do que o empresarial. Aí já é uma outra conversa nós temos que ter, mas naquela época não tinha tanta racionalidade, tinha mais amor, paixão e cada vez fazer superar. E isso era tanto para a revista como para a televisão. Por isso nós vamos parar na Record em São Paulo, fazer um programa enorme lá e com toda a estrutura que a gente usava, até carro próprio, carro adesivado, tudo pago, né? A gente tinha tudo. Eu tinha até carro da Mercedes, tem uma base. Então o que acontece? O programa saiu domingo no rancho, fui na televisão no SBT, falei: oi, moçada, tudo bem?
a partir de hoje vou parar com o programa, assim, assado, porque eu tinha vontade de fazer um outro projeto, eu vou ficar 6 meses fora do ar. E aí daqui a pouco eu volto com novidades. Aí eu fui atrás. Quem deu o nome do programa em alta foi o Márcio Pedrico aqui de Sorocaba. Márcio Pedrico. Ele me deu o nome. Porque tem alta com você, em alta aqui, em alta com o Alex Ruivo, olha. Caralho, não sabia disso. Olha aí que legal. Em alta com o Alex Ruivo, puta nome, meu. Né? Depois teve altas horas, mas não é igual, né? Em alta com o Alex Ruivo, ficou puta nome. Eu tenho esse nome. E aí aí eu mudei essa coisa. Eu falei assim, quando o cara deu esse start, pô, se você gosta tanto, como é que você quer que as pessoas se achem na cidade? Você na coluna social de uma revista e fazendo um programa sertanejo de sucesso? Não tem... Não tem liga. Não tem liga. Não tem liga. Muda essa merda, faz igual o Amaury Júnior, vai pro colunismo, não tem na cidade, você vai arrebentar. Moral de história? Virou o principal. Virei o principal. E aí todo mundo chamar e virou o Coluna Social, que foi o programa em alta, e andou junto com a revista. Aí tem outras histórias que não dá para contar hoje, que é muita coisa, né? Vamos fazer a segunda edição. Vamos. Gustavo, tem que falar dos patrocinadores? Primeiro eu quero te dar um presente do Renato Camargo. Ele tá aí. Tá autografado, cara. Né? Ele autografou aqui para você. E se você pudesse vou levar. prever. Se você pudesse prever. O querido amigo Alex, um carinho, com certeza, um grande abraço. Vale a pena ler. Renato Camargo. Os maiores artistas do país estão lendo. Veja. Você vai gostar, Alex. Isso é um presente nosso para você. Legal. E eu quero agradecer também aos nossos outros patrocinadores aqui. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. 2 unidades em Salto de Pirapora, Autoescola Ideal. Você que está precisando fazer reciclagem ou tirar sua carta, procure a Autoescola Ideal. Sorodrive, que é transporte executivo. Você está aqui, tem a tua empresa, você está precisando levar os teus executivos para São Paulo. Sorodrive. Gandini Hotel, que fica em Itu. Cara, que charme, que lugar. Agradecer a família Gandini, a Débora Gandini. Um lugar especial, tem uma jacuzzi sensacional. Você fica tomando uma champanhe lá na jacuzzi. Muito bom. Marília Corbelli, harmonização facial. Você que está precisando de um botox na cara aí, meu filho, está meio surrado. Marília Corbelli. Tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Fica em Santa Rosália, o nosso castelo de Chantilly, que lugar legal. Delícia. Bacana. O chefe Zezinho, você conhece, né? Oh. Primeira linha, fez um cardápio especial para 2023. Vai conhecer Hipnose Comedy Show com Chuca da Paz e Enio Tuller. Eles misturam comédia com hipnose. É isso aí. Alex. Que legal isso aí, meu. É legal. Muito bom. Já. Vai levar você a algum lugar pra gente pra fazer isso aí? Vamos fazer. A gente tem um show assim... O Fábio Puentes fez uma vez, colocou agulha no... A gente não faz esse tipo de brincadeira. É que nem morder cebola dizendo que é maçã e tal. Porque tem gente que tem aversão à cebola. Então, a gente não faz esse tipo de brincadeira. A nossa brincadeira Você levanta o banco, pessoal? É bem sadia. Não, a gente faz aquela assim... com o dedinho? Não, a gente fala para a pessoa, por exemplo, que ela está colada no banco e a pessoa não levanta do banco de jeito nenhum. Ela fica colada. Ô, Alex, eu vi você falando faz a pessoa, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 não existe. O cara começa 1, 2, 3. Ele faz esquecer o teu nome. Eu faço isso para você. Você que fala bem, fala assim, Alex, espetacular. Peguei sua voz está aqui, aí você não consegue falar. É muito assim, louco. cara, é muito legal. É a força da mente. É incrível. Bom. Alex, suas redes sociais, o pessoal te achar. Então, o Alex Ruivo, vocês me acham o RuivoCast, né? Tem um Instagram novinho que saiu do RuivoCast, tá indo super bem com a Pri Cuida, minha Priscila maravilhosa, linda. Priscila Guzmão. Priscila Guzmão. Fera, cara. Fera, dois pés. Dois pés no peito. Isso. No Enneagrama número 8, né? Na personalidade. Priscila é forte. Mas não funciona, né? Eu sempre tive produtor que colocou eu na linha. Conheço a Priscila há um tempão já. Ela é maravilhosa. Viajamos juntos, sempre estamos juntos. Ela não vai lembrar disso, mas a primeira vez que eu conheci a Priscila, a gente ficou batendo papo. Você trazer ela aqui. A gente ficou quase 1 hora conversando assim, a gente nem se conhecia. Você lembra disso? Ela é uma querida, nossa, é competentíssima, né? Tem me ajudado muito lá no podcast. Ela que cuida do podcast, na realidade, tudo é ela. Eu chego 15 para 6, né? 15 para 6. 6 horas, entro no ar, 7h30 eu vou embora. Porque uma coisa que eu aprendi nessa vida é cronometrar o tempo, né? Para tudo, né? Então é tudo muito comunicação. A gente vende nosso tempo. Então tem que tomar muito cuidado com o que você faz, né? Exatamente. Hoje já gravei 2 casas hoje. 2 casas hoje, né? Já tive eu tenho um grupo de network chamado Recomendo, que é nosso, aqui na cidade, que foi inspirado nos Estados Unidos, que eu tenho 2 sócios, que é esse grupo. Esse é um grupo de network.
estão convidados para um dia para ir lá. Né? Eu tenho um clube da espiritualidade na cidade, agora que acabamos de formar, que é Clube de Autoconhecimento e Espiritualidade. É só pessoas que buscam autodesenvolvimento, pessoas que não estão na seara religiosa, um pouquinho além disso. Nós temos esse clube, né? E eu faço, na minha prateleira de comunicação, eu faço podcast, mas porém faço outras coisas também. Então é muito agitado na comunicação. E, enfim, né? Também trabalho no mercado, com o mercado imobiliário, né? Eu venho gravando vídeos para imobiliários, agora vou passar a gravar para minha própria imobiliária, né? Já está montado, está no Campo Limpo. Foi o passo que eu dei. A melhor coisa que você fez, parabéns. Tá fazendo, o mercado é grande, precisa de alguma coisa, lá tem uma exposição, parceria e tal, né? Presta atenção nos teus vídeos lá, como é que você faz. Eu acho que viu? Eu aprendo. Ô, Chuca, brigadão, viu, Chuca? Queria agradecer você. Muito obrigado de coração. Obrigado, viu, Gustavo? É um prazer e uma satisfação ter você aqui. E agora eu vou esperar vocês também no nosso podcast para contar a história, né? Com certeza. Vai ser muito legal receber vocês. A minha rede social é Alex Ruivo, no YouTube, e no Instagram é o Alex Ruivo e no YouTube Alex Ruivo. Aí as pessoas acham tranquilamente. Tá escrito aí. Tá tudo tranquilo. Perfeito. Obrigado, viu? Obrigado. E obrigado você que teve a loucura, a insanidade de nos assistir, entendeu? Não dê bola, por favor. Só a única coisa que eu peço é que você me queira bem. Sabe por quê? Porque é de graça, não paga nada gostar de mim. Não paga nada gostar de mim. Pode gostar, fique à vontade que, tamo juntos. Um beijo no coração. Obrigado, viu, meninos? Deus abençoe vocês. E se você gostou dessa entrevista, olha, tem outras maravilhosas no canal. O Alex é um showman, a gente já sabia disso. E se você gostou, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho e até o próximo Quiz Podcast. Valeu. É isso aí.